turma top da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Vamos então a essa nossa viagem pelo conhecimento da História, vendo primeiramente o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 27, objeto de conhecimento, emancipação política do Brasil. Detalhamento, administração de Pombal, a família real no Brasil e a interiorização da metrópole. Beleza, gente? A gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a história do Brasil, a importância de certos fatos para o início do que a gente chama de processo de emancipação política. Beleza, gente? Sem mais conversas, então vamos à nossa aula. Então, turma, a gente vai começar a falar sobre o processo de emancipação política do Brasil. Gente, é o processo de independência. O professor aqui, particularmente, não gosta de falar o termo independência. Por quê, gente? Quando a gente fala de independência, significa que o Brasil, ou melhor, o país deixa de ser dependente de algo, de alguém ou de um outro país. Só que no Brasil, gente, não aconteceu isso. O Brasil deixou de ser dependente politicamente de Portugal, mas passou a ser dependente economicamente da Inglaterra. Então, de fato, a gente não ficou independente. O que houve foi uma emancipação política que ocorreu lá em 1822, tá, gente? No chamado Grito do Ipiranga. Inclusive, a gente vai discutir sobre isso e vai tentar desmistificar esse momento histórico do Brasil, tá, gente? Mas, gente, o processo de emancipação política do Brasil ocorreu bem antes de 1822, tá, gente? Ele se iniciou precisamente lá no ano de 1808, com um fato bastante importante que a gente vai começar a discutir na aula de hoje, que é justamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil e o Rio de Janeiro passou a ser a capital da metrópole, visto que administrava-se, ou melhor, a capital do Império, né, gente? Do Império Português, visto que começou-se a se administrar daquela localidade, e é muito importante que a gente tenha em mente que a vinda da família real, todos os nuances que aconteceram naquele período, foi fundamental para o início do chamado processo de emancipação política. Vamos deixar um pouquinho o termo independência de lado, em stand-by, e vamos falar sobre a emancipação política brasileira. Primeiramente, entendendo que tudo se inicia com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, lá no ano de 1808. Beleza, gente? Vamos ao texto, então, para a gente compreender melhor esse momento. Vamos lá, galera. A vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 1807 e a comitiva aportou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Quer dizer, em 29 de novembro de 1808, a família saiu da Europa e em 1807. Em 1808, ela chegou até o Brasil, tá, gente? 1807, em novembro, ela saiu. 1808, ela chegou aqui no Brasil. Gente, foi deveras constrangedor essa saída da família real para o Brasil. Na medida em que a gente analisa o contexto onde isso estava inserido, onde aconteceu esse fato. A família real portuguesa, gente, ela não veio para o Brasil passar férias, tá, gente? Ela não veio pensando que aqui ele ia encontrar praias paradisíacas, um litoral vasto do Nordeste também ali do litoral carioca, tá, gente? Ela não veio porque ela quis. Ela veio fugindo, galera. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que estavam ali batendo as portas de Lisboa. E como o rei, ou melhor, a corte portuguesa, que na época era governada pela Dona Maria, que era conhecida como Dona Maria a Louca, e ali capitaneada pelo príncipe regente Dom João, que viria a ser Dom João VI, galera. Qual foi a alternativa que eles encontraram? Sair de Portugal, tá, gente? Sair de Lisboa, fugindo, literalmente, pedindo ajuda para a coroa britânica, para que fossem escoltadas. Fugiu de Portugal e veio, então, se refugiar no Brasil. Mais uma vez, tá, gente? A coroa portuguesa veio para o Brasil fugindo. Não foi de livre e espontânea vontade. Foi de livre e espontânea
pressão. Voltamos ao texto. Vamos lá, galera. O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Vamos adiante. Vamos lá, galera. Em 1806, tá, gente? Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países da Europa fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Vamos pegar o texto aqui, ou melhor, vamos pegar a imagem aqui, vamos entender, tá, gente? Napoleão Bonaparte era, na época, o governante da França e tinha uma briga com a Inglaterra, a Grã-Bretanha aqui, tá, gente? Essa região aqui. A Grã-Bretanha, Inglaterra, vamos pegar a Inglaterra, tá, gente? E, gente, a Inglaterra era conhecida como a Senhora dos Mares, tá, gente? O Napoleão Bonaparte, com o objetivo de enfraquecer o comércio dos ingleses, resolveu proibir que todo e qualquer país da Europa continental mantivesse relações comerciais com a Inglaterra sob a punição da invasão com seu poderoso exército. Se a Inglaterra tinha a marinha mais poderosa, a França tinha um exército mais poderoso. Como Portugal era aliado de primeira hora dos ingleses, não pôde obedecer o bloqueio do Napoleão Bonaparte, então Napoleão resolveu fazer o seguinte: vou invadir Portugal. O príncipe regente Dom João VI, obviamente, não queria perder privilégios, não queria perder seu trono, não queria ser prisioneiro do Napoleão Bonaparte, então resolve fugir para o Brasil, tá, gente? Tudo começou com o Napoleão decretando o bloqueio continental. Portugal, na figura do príncipe regente Dom João, não obedeceu, tá, gente? Ele ainda é o Dom João nesse momento, tá bom, gente? Não obedeceu. Napoleão, então, pegou o seu poderoso exército, marchou rumo à Península Ibérica até a região de Portugal para invadir o território português e forçar justamente os portugueses a aderirem ao seu bloqueio continental. Como Portugal era aliado de primeira hora dos ingleses, não obedeceu, pediu ajuda para o seu amigo mais poderoso e esse amigo resolveu escoltá-lo, gente, escoltá-lo até o Brasil. Mais uma vez, tá, gente? A família real portuguesa veio fugida para o Brasil. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Ok, gente. Enquanto isso, Bonaparte negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau, em 1807, com os espanhóis, que permitiria que os franceses atravessassem a Espanha para invadir Portugal. Vamos adiante, conhecer um pouquinho mais. Foram necessárias 8 naus e 3 caravelas, 3 brigues e 2 escunas para transportar. Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além das pessoas, foram embarcadas no dia 29 de novembro de 1807 móveis, documentos, dinheiros, obras de arte da Real Biblioteca. Aos que ficaram, lhe foi aconselhado receber de maneira pacífica os invasores para evitar derramamento de sangue. A gente vê, então, aqui nessa imagem, justamente a figura de uma corte envergonhada, tá, gente? Porque, obviamente, fugir do seu país não era algo agradável, tá, gente? Então, essa corte foi envergonhada a viver ali no Brasil, tá, gente? Nos trópicos. E é interessante falar que o Rio de Janeiro, que na época era capital, era a cidade mais importante aqui da colônia, a Colônia Brasil, tinha uma estrutura rudimentar, gente. Era uma cidade ruralizada, não tinha nem sequer onde abrigar a família real. Inclusive foi erguido um palácio imperial que foi justamente transformado posteriormente em museu, justamente para abrigar a família real e a corte portuguesa que veio juntamente com essa família real, foi ali obrigada então a adentrar a casa dos moradores mais elitizados do Rio de Janeiro. Inclusive, muitos moradores tiveram que ceder os seus aposentos para membros da corte portuguesa morarem, residirem aqui no Brasil. Chegaram primeiramente na Bahia, em Salvador, e posteriormente viajaram até o Rio de Janeiro e ali se estabeleceram. Gente, por que, galera? Por que então que o professor falou que nesse momento começa o processo de independência brasileira? Porque uma das primeiras atitudes do Dom João VI
foi justamente, galera, decretar a abertura dos portos às nações amigas de Portugal e, evidentemente, da Inglaterra. O que essa abertura queria dizer, gente? A partir daquele momento, o Brasil, como colônia, não estava mais obrigado a obedecer o pacto colonial, que dizia que só devia ter relações comerciais com Portugal. Poderia, então, comerciar com outros países. Vamos ser francos, tá, gente? Podia comerciar com a Inglaterra, comercializar com a Inglaterra. Era isso que essa assinatura da abertura dos portos queria falar pra gente. E também o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido e de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil deixou de ser colônia e passou a fazer parte do Império Português de fato. O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Vamos ao texto, vamos lá, gente. A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador, na Bahia, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1908. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia, tá, gente? Vamos pegar esse ato interessante aqui, ó. Obviamente foi uma pressão inglesa que queria um mercado consumidor aqui do Brasil para si, mas o fato é que essa abertura dos portos às Nações Amigas foi decretada no momento em que a corte chegou ao Brasil. E isso, gente, acabou com o pacto colonial, tá, gente? O que era o pacto colonial, gente? Era justamente esse pacto, esse tratado que dizia que a colônia portuguesa, ou seja, o Brasil, inclusive também a capitania do Grão-Pará e Maranhão, ao norte, onde hoje é a nossa Amazônia, só poderia comercializar com comerciantes portugueses. Não podia comercializar com outros comerciantes. Esse era o pacto colonial, exclusivo colonial. Só podia manter relações, qualquer relação que fosse, com comerciantes e também com as forças metropolitanas. Com a abertura dos portos das Nações Amigas, isso acaba, tá, gente? Agora os brasileiros podem comercializar com comerciantes ingleses também. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada a capital do Império naquele momento. Vamos adiante. A chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 8 de março de 1808. Haviam poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Quartéis, conventos também foram usados para acomodar a corte. Gente, o Rio de Janeiro era uma cidade provinciana naquele momento, uma cidade sem nenhuma estrutura para comportar a corte, mas a partir do momento que o Dom João VI, o Dom João, príncipe regente, tá, gente? Mais uma vez, quando chegou ao Brasil, em 1808, ele não era ainda Dom João VI. Ele vira Dom João VI, inclusive, aqui no Brasil. É coroado no Brasil e é, naquele momento, o Dom João, príncipe regente, tá, gente? Vamos adiante com o texto. Vamos lá. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição PR, que significava príncipe regente, e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. No entanto, a população interpretou a sigla, ironicamente, como ponha-se na rua. Gente, vamos imaginar uma coisa. Você mora no Rio de Janeiro, lá em meados de 1808, de repente, uma autoridade chega na sua casa e põe a placa ali PR, dizendo o seguinte: olha, a gente vai precisar de sua casa, então você vai ser convidado a elegantemente retirar-se da sua casa, porque membros da corte portuguesa vão utilizá-la como moradia. Isso é impensado nos dias de hoje, mas aconteceu no Brasil naquele momento histórico. Vamos adiante, vamos lá, galera. Vamos então entender as consequências da vinda da família real para o Brasil, da família real portuguesa. A transferência da família real e de sua comitiva contribuiu significativamente para significativas mudanças no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Com a abertura dos portos, todas as nações amigas de Portugal puderam comercializar com o Brasil. Gente, vamos ser francos aqui, a gente está trabalhando com franqueza.
Quando o texto fala para a gente todas as nações, vamos interpretar a Inglaterra, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu particularmente não gosto de falar o termo independência, porque o Brasil deixou de ser dependente politicamente de Portugal, mas tornou-se dependente economicamente dos ingleses, à medida em que o mercado brasileiro vai sendo abarrotado, gente, com mercadorias inglesas, que naquele momento estava ali passando pelo seu processo de industrialização, tá bom, gente? Então a gente está vendo que a principal mudança, de fato, foi no status em que o Rio de Janeiro recebeu, tá, gente? De uma simples metrópole provinciana, tornou-se ali a capital do Império, tá bom, gente? Vamos adiante com o texto. Vamos lá. O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. Com a abertura dos portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como de cabeleireiro, chapeleiro e modista. Gente, aos poucos o Brasil vai ser abarrotado de produtos industrializados, vindos da Inglaterra principalmente. Há alguns historiadores que costumam dizer que no Brasil veio uma grande remessa de patins de gelo para o Brasil. Patins de gelo para o Brasil, professor? Para que o brasileiro vai querer patins de gelo? Gente, o vendedor não importa se você precisa do produto. O que ele quer é vender, que você se transforme no mercado consumidor. Há relatos, inclusive, que esses patins de gelo eram usados como facas em açougues. Então, mais uma vez, com a abertura dos portos, o Brasil se torna um mercado consumidor inglês. E à medida que o Brasil se torna emancipado politicamente, de quem vocês acham que eles vão pedir empréstimos? Dos bancos ingleses. Então a gente está vendo que o Brasil está passando de dependente politicamente de Portugal e passando economicamente dependente dos ingleses. Então a abertura dos portos ela foi significativa. Por quê? Porque abriu o comércio brasileiro para outros produtos que não fossem os produtos portugueses e também porque melhorou urbanisticamente, a cidade ali do Rio de Janeiro, se tornando a capital do Império, gente, onde orbitava toda a corte portuguesa e principalmente a figura do próprio rei, do próprio príncipe regente que vai se transformar em rei naquele momento. Vamos adiante, vamos lá. Dom João também abriu a imprensa régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro e foram criadas instituições como, gente, quando o príncipe regente veio para o Brasil, uma das primeiras medidas foi justamente abrir algumas instituições que serviriam ali para modernizar o Brasil, para dar um ar mais europeu para o Rio de Janeiro também. Em 1810, gente, é inaugurada a Real Academia Militar, também já em 1808, inaugurado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Também em 1808, fundada a Real Fábrica de Pólvora, tá, gente? E em 1808 também fundado o Banco do Brasil, gente. O primeiro banco, literalmente aqui nacional, melhor, que foi instalado no Brasil, não era nacional, porque naquele momento o Brasil não era um país emancipado politicamente, tá, gente? E também um laboratório químico prático lá em 1812. A gente está vendo que aos poucos o Rio de Janeiro vai se tornando uma cidade um pouco mais moderna do que era antes da chegada da família real aqui no Brasil. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Professor, em relação a esses benefícios que a colônia, que não é mais colônia, recebeu, o Brasil recebeu, como é que os comerciantes, a burguesia, a nobreza portuguesa encarou tudo isso, gente? Obviamente que não gostaram de perder os seus privilégios. Galera, prestem atenção numa coisa, que isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Quem é privilegiado não quer perder o seu privilégio. Faz de tudo para não perder o privilégio. E estava acontecendo com os comerciantes portugueses. Os comerciantes portugueses estavam perdendo os seus privilégios. E o principal privilégio que eles perderam foi o pacto colonial, gente. A exclusividade do comércio com a sua colônia.
E isso não estava agradando os burgueses portugueses, os fidalgos portugueses. A nobreza portuguesa não gostou de ver Lisboa perder o protagonismo naquele momento. Inclusive os comerciantes do Porto, a burguesia do Porto, começou então a conspirar uma revolta para justamente forçar a recolonização do Brasil, por assim dizer. E esse momento a gente vai começar a entender agora como a grande Revolução Liberal do Porto. Vamos lá, gente. A Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento militar iniciado em 1820 e ocorrido na cidade portuguesa de Porto. Ela defendia a formação de uma monarquia constitucional, exigindo o retorno imediato de Dom João VI, que estava no Brasil desde 1808. Além disso, os revolucionários queriam a manutenção do Brasil como colônia de Portugal. Mais uma vez, eles queriam a recolonização do Brasil e também a restauração do velho pacto colonial, tá, gente? Isso é importante para a gente entender esse momento. Vamos adiante, vamos lá, gente. Vamos ver como eram os objetivos da Revolução Liberal do Porto. O objetivo da Revolução Liberal do Porto foram os seguintes: pronto retorno de Dom João VI e da família real portuguesa, formação de uma monarquia constitucional acabando com o absolutismo, retomada da colonização do Brasil e garantir o predomínio de Portugal sobre o comércio brasileiro, galera. Então a gente está vendo que a burguesia, a elite portuguesa não estava aceitando muito bem esse movimento da liberdade para a colônia portuguesa. Gente, e nesse momento a gente está vendo que outrora lá, com a morte de Dona Maria, gente, que era justamente a rainha de Portugal, que sofria ali com problemas mentais, inclusive ela era colocada ali, apelidada, tinha um cunho de Dona Maria a Louca, gente. Então a gente vê que, nesse momento, o príncipe regente, lá em 1818, tá, gente, transforma-se ali no Dom João VI, deixando de ser príncipe regente e se estabelecendo como o rei de Portugal, tá, gente? O rei do Reino Unido de Portugal, Brasil, Portugal e Algarves. Isso não agradava às elites portuguesas, que exigiam um retorno imediato do rei para Portugal, exigiam a recolonização do Brasil e também a formação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ia deixar de ter plenos poderes em suas mãos, ia ter que obedecer uma carta magna, uma constituição. Visto isso, com essa crise do governo português, do reino português, Dom João se vê obrigado a retornar para Portugal, justamente para tentar resolver esses problemas que estavam emergindo ali em Portugal, de fato. Então ele resolve deixar o seu filho no seu lugar, o Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente, e o Dom Pedro começa a alinhar-se com as elites brasileiras, e isso a gente vai ver que vai culminar com a emancipação política de fato no Brasil, lá em 1822. Mais uma vez, quando a gente vê algo relacionado à independência do Brasil, a gente imagina que é algo que acontece lá em 7 de setembro de 1822. Mas, para a gente entender o processo, a gente compreende que essa emancipação política ela começa de fato no ano de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, que na época não era Dom Pedro I ainda, tá, gente? Era Pedro de Alcântara, príncipe regente, declarou que permaneceria no país. Se for para vontade, se for para o bem de todos e a felicidade gerada à nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Este dia entra na história brasileira como o dia do fico, tá, gente? É interessante que, nesse momento, o próprio Dom Pedro, que era português, tá, gente? Era filho de Dom João VI, ele vê ali bastante vinculado com as elites brasileiras, gente.
a emancipação política brasileira, diferente de outras independências na América do Sul, não acontece uma batalha marcante. Vai acontecer algumas lutas pela independência, principalmente ali no Nordeste brasileiro, caracterizando ali umas lutas entre portugueses e brasileiros de fato, tá, gente? Mas, digamos que no Brasil, ou melhor, digamos que na capital do Império Português, que viria a ser capital do Império Brasileiro, não existiu uma luta de fato, uma guerra de fato pela independência. Existiu apenas um arranjo político que culminou de fato com essa emancipação política. Esse grito do Ipiranga, essa famosa cena de Dom Pedro I em cima de um cavalo branco, erguendo a sua espada e gritando independência ou morte, foi uma criação, gente. Foi algo imaginado por um artista justamente para forjar a imagem de Dom Pedro I como um grande herói nacional. Mas se a gente analisar um pouquinho mais, a gente vê que existiam interesses obscuros, interesses econômicos até, da própria elite comercial brasileira, tá, gente? Que viu ali na figura de Dom Pedro uma forte figura para encabeçar esse processo de emancipação política. Depois a gente vê que após essa independência, entre aspas, quem vai assumir de fato o governo brasileiro é o português Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro I. Gente, isso era algo bastante criticado em outras regiões brasileiras. Como é que mais de 300 anos, a gente ficou sendo colônia de Portugal, e quando conseguimos emancipar politicamente, quem vai nos governar é um português, filho do antigo rei que estava ali nos colonizando. Como isso pôde acontecer? Isso é uma crítica que muitos fizeram, que vai ser um dos motivos para agravar a crise do próprio governo de Dom Pedro I. Vamos ao texto adiante entender esses nuances. Vamos lá, gente. Enquanto visitava São Paulo, Dom Pedro I, que à época ainda era Pedro de Alcântara, tá, gente? Ele vai se tornar Dom Pedro I a partir do momento que se tornou imperador brasileiro, foi informado sobre as novas medidas de Portugal por meio de uma carta escrita por José Bonifácio à imperatriz Leopoldina. Sem alternativas a não ser romper os laços portugueses, à margem do riacho do Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Meses depois seria coroado o primeiro imperador do Império Brasileiro. Voltamos aqui na cartela. Vamos lá, gente. Galera, essa imagem do grito do Ipiranga, tá? As imagens do rio Ipiranga, gente, é uma coisa meio que contada para tentar engrandecer o fato de que o Dom Pedro aliado da elite brasileira, tá, gente? Das elites brasileiras, ele de fato proclamou a emancipação política brasileira. Gente, mas para grande parte da população brasileira, estou falando da população mais pobre, e os escravizados, nada mudou, tá, gente? A gente está vendo que foi um arranjo político entre as elites para emancipar o Brasil, que deixou de ser ali uma colônia portuguesa e passou a ser, de fato, um país autônomo, independente, emancipado politicamente. Beleza, gente? Eu quero agradecer a participação de vocês e a gente encerra a aula por aqui.